O dia da partida chegou. Na véspera, o cordial Sr. Thomson havia nos dado insistentes cartas de recomendação para o Conde Trump, governador da Islândia, para o Sr. Pitturson, bispo coadjutor, e para o Sr. Filsen, prefeito. Em agradecimento, meu tio lhe concedeu os mais calorosos apertos de mão. No dia 2, às 6 horas da manhã, nossas preciosas bagagens estavam a bordo da Valquíria. O capitão nos conduziu até cabines bem estreitas, situadas em uma espécie de camarote de convés. "O vento está bom?" perguntou meu tio. "Excelente", respondeu o capitão Bjarne. "Um vento do sudeste. Vamos sair do Sund com vento em popa e todas as velas içadas." Alguns instantes mais tarde, a escuna, com sua vezena, sua vela mestra quadrangular, sua gávea e sua joanete, aparelhou e se lançou no estreito às plenas velas. 1 hora depois, a capital da Dinamarca parecia imergir nas vagas distantes e a Valquíria passava rente à costa de Helsingor. Na disposição nervosa em que eu me encontrava, esperava ver a sombra errante de Hamlet sobre o lendário terraço. "Ah, sublime insensato", eu dizia, "você sem dúvida nos aprovaria, talvez até nos seguisse ao centro do globo, a fim de buscar uma solução para a sua dúvida eterna." Mas nada apareceu sobre as antigas muralhas. O castelo, aliás, é muito mais jovem do que o heróico príncipe da Dinamarca. Agora ele serve de camarim suntuoso para o guardião do estreito, por onde a cada ano passam 15.000 navios de todas as nações. Logo o castelo de Kronborg desapareceu em meio à bruma. A Valquíria era um ótimo veleiro, mas quando se tratava de um navio à vela, nunca sabemos bem com o que contar. Ela transportava carvão, utensílios domésticos, peças de cerâmica, roupas de lã e uma carga de trigo. 5 tripulantes, todos dinamarqueses, bastavam para manobrá-la. "Quanto tempo vai durar a travessia?" perguntou meu tio ao capitão. "Uns 10 dias. Este respondeu: "Se não encontrarmos muitas barrascas do noroeste perto das ilhas Faroé, mas então não estamos sujeitos a passar por atrasos consideráveis. Fique tranquilo, nós vamos chegar." Perto do anoitecer, a escuna dobrou o cabo de Skagen na ponta norte da Dinamarca. 2 dias depois, tomávamos conhecimento do litoral da Escócia, na altura de Peterhead. E então a Valquíria se dirigiu às Ilhas Faroé. Logo nossa escuna foi atingida pelas ondas do Atlântico. Ela teve de bordejar contra o vento do norte e alcançou, não sem dificuldades, as Faroé. No dia 3, o capitão reconheceu Mykines, a mais oriental dessas ilhas, e a partir desse momento rumou diretamente para o Cabo Portland, situado na costa meridional da Islândia. A travessia não ofereceu nenhum incidente notável. Suportei muito bem as provações do mar. Meu tio, para seu desprazer e, sobretudo, para sua vergonha, não parou de ficar doente. Ele não pôde, assim, discutir com o capitão Bjarne sobre a questão dos Sneffels, sobre os meios de comunicação e sobre as possibilidades de transporte. Ele teve de postergar essas explicações para a sua chegada e passou todo o tempo estendido em sua cabine, cujas paredes divisórias estalavam aos grandes movimentos de arfagem. Confesso que ele merecia um pouco a sua sorte. No dia 11, localizamos o Cabo Portland. Como o tempo estava aberto, pudemos ver o Myrdaus, que o domina,
O cabo é formado por um grande morro de escarpas íngremes, erigido de modo completamente solitário na praia. A Valquíria se manteve a uma distância razoável da costa, margeando-a na direção oeste em meio à numerosa tropa de baleias e tubarões. Logo surgiu um imenso rochedo completamente perfurado, através do qual o mar espumoso avançava com fúria. As ilhotas Westman pareciam brotar do oceano, como se tivessem semeado algumas rochas sobre a planície líquida. A partir desse momento, a escuna recuou para contornar a uma boa distância o cabo Reykjanes, que forma o ângulo ocidental da Islândia. O mar muito agitado impedia meu tio de subir ao convés para admirar aquela costa recortada e fustigada pelo vento do sudoeste. 48 horas depois, ao sairmos de uma tempestade que forçou a escuna a seguir com as velas recolhidas, avistamos ao leste a baliza do Pontal de Skagem, cujas perigosas rochas continuam a se prolongar sob as ondas até uma grande distância. Um piloto islandês subiu a bordo e 3 horas depois a Valquíria ancorava na baía de Faixa. O professor finalmente saiu de sua cabine, um pouco pálido, um pouco desfeito, mas ainda entusiasmado e com uma expressão de satisfação em seu olhar. A população da cidade se agrupava no cais, singularmente interessada pela chegada de um navio que sempre trazia alguma coisa para cada um. Meu tio estava com pressa de abandonar sua prisão flutuante, para não dizer seu hospital. Mas antes de sair do convés da escuna, ele me conduziu até a proa e lá me apontou, na parte setentrional da baía, uma alta montanha de 2 picos, um duplo cone recoberto por neves eternas. O Snæfellsnes, ele exclamou. Em seguida, depois de ter me recomendado com um gesto um silêncio absoluto, ele desceu ao bote que o aguardava. Eu o segui e logo punhamos os pés em solo islandês. Primeiro apareceu um homem de boa aparência vestido com um uniforme de general. Porém, não se tratava de um simples magistrado, o governador da ilha, o senhor Barão Trump em pessoa. O professor percebeu com quem estava lidando. Ele entregou ao governador as suas cartas de Copenhagen. Estabeleceu-se em dinamarquês uma curta conversa da qual não entendi absolutamente nada, e não sem razões. Desse primeiro contato resultou que o Barão Trump se colocava inteiramente à disposição do professor. Meu tio recebeu uma acolhida bastante amável do prefeito, que não era menos militar do que o governador em relação ao uniforme, mas que era igualmente pacífico em relação ao temperamento e à posição que ocupava. Quanto ao coadjutor, o Sr. Picterson, ele atualmente fazia uma visita na jurisdição do norte. Por ora, devíamos abdicar de lhe ser apresentados. Mas o homem encantador e cuja ajuda se tornou muito preciosa para nós foi o Sr. Fridriksson, professor de ciências naturais da faculdade local. Esse modesto sábio só falava islandês e latim. Ele veio me oferecer seus serviços na língua de Horácio e eu senti que havíamos sido feitos para nos entender. Foi de fato o único personagem com o qual pude conversar durante minha estada na Islândia. Dos 3 quartos que compunham sua casa, esse excelente homem colocou 2 à nossa disposição. Logo nos instalamos ali com as nossas bagagens, cuja quantidade espantou um pouco os habitantes. Bom, Axel, meu tio me disse, estamos indo bem e já fizemos o mais difícil. Como assim o mais difícil? Exclamei. É claro, agora só temos de descer. Nesse sentido, o senhor tem razão. Mas depois de termos descido, precisaremos subir, não é? Ora, isso não me preocupa em nada.
Bom, não temos tempo a perder. Vou até a biblioteca. Talvez lá tenha algum manuscrito de Saknussemm e eu ficaria muito contente em consultá-lo. Então, nesse meio tempo, vou visitar a cidade. O senhor não gostaria de fazer o mesmo? Ah, isso não me interessa. O que é instigante nesta terra islandesa não está em cima, mas embaixo. Saí e vaguei ao acaso. Perder-se nas ruas não teria sido algo fácil de acontecer. Portanto, não fui obrigado a fazer perguntas sobre o caminho, o que, na língua dos gestos, nos expõe a muitos desentendimentos. A cidade se prolonga entre duas colinas, sobre um solo bastante plano e pantanoso. Uma imensa torrente de lava a recobre de um lado e desce em encostas bem suave em direção ao mar. Do outro lado se estende a vasta baía de Faixa, limitada ao norte pela enorme geleira do Snæfellsnes, na qual apenas a Valquíria estava atracada naquele momento. Normalmente os navios de guarda costeira inglesa e francesa ficam ancorados ali, a uma meia distância, mas eles estavam a serviço na costa oriental da ilha. A mais longa das duas ruas da cidade é paralela à costa. Lá ficam os mercadores e os negociantes, em cabanas feitas de vigas vermelhas, horizontalmente dispostas. A outra rua, situada mais a oeste, corre em direção a um pequeno lago, entre as casas do bispo e de outros personagens que não lidam com o comércio. Não demorei muito para percorrer essas vias tediosas e tristes. Às vezes eu entrevia um pedaço de relva descolorida, como um velho tapete de lã gasto pelo uso, ou então algo que se assemelhava a uma horta, cujos raros legumes, batatas, repolhos e alfaces teriam figurado com folga em uma mesa liliputiana. Alguns goivos enfermos também tentavam tomar um pouquinho de sol. Mais ou menos na metade da rua, não comercial, encontrei o cemitério público, encerrado por um muro de terra, no qual não faltava espaço. Depois, em algumas passadas, cheguei à casa do governador, um pardieiro se comparada à prefeitura de Hamburgo, mas um palácio perto das cabanas da população islandesa. Entre o pequeno lago e a cidade se elevava a igreja, edificada ao gosto protestante e construída com pedras calcinadas, que os próprios vulcões se encarregam de extrair. No período dos grandes ventos do oeste, para o grande prejuízo dos fiéis, seu telhado de telhas vermelhas certamente devia se dispersar pelos ares. Sobre uma elevação próxima, avistei a Escola Nacional, onde, como soube mais tarde pelo nosso anfitrião, ensinava-se hebraico, inglês, francês e dinamarquês, 4 línguas das quais, para minha vergonha, não conheço uma só palavra. Eu teria sido o último dos 40 alunos desse pequeno colégio. Em 3 horas eu havia visitado não apenas a cidadela, mas também suas imediações. O aspecto geral era singularmente triste, nada de árvores e nada de vegetação, por assim dizer. Por todo lado, as arestas vivas das rochas vulcânicas. As cabanas dos irlandeses são feitas de terra e turfa, e suas paredes são inclinadas para dentro. Parecem telhados dispostos sobre o chão, mas esses telhados são pradarias relativamente férteis. Graças ao calor da habitação, a grama ali cresce com bastante perfeição, sendo aparada na época da ceifa, pois em caso contrário, os animais domésticos viriam pastar sobre essas moradas verdejantes. Durante minha excursão, encontrei poucos habitantes. Voltando da rua comercial, vi a maior parte da população ocupada em secar, salgar e transportar o bacalhau, principal artigo de exportação. Os homens pareciam robustos,
mas pesados, espécies de alemães loiros, de expressão pensativa e que se sentem um pouco fora da humanidade. Esses pobres exilados, relegados àquela terra de gelo, bem que deviam ser esquimós, já que a natureza os condenava a viver no limite do círculo polar. Eu tentava em vão surpreender um sorriso em seu rosto. Às vezes eles riam por uma espécie de contração involuntária dos músculos, mas não sorriam jamais. O uniforme deles consistia em uma camisa grosseira de lã preta, conhecida em todos os países escandinavos pelo nome de Valdemel, um chapéu de abas largas, uma calça de barra vermelha e um pedaço de couro dobrado à quisa de sapato. As mulheres de ar triste e resignado e de um tipo bem agradável, mas sem expressão, estavam vestidas com um corpete e uma saia de vadimel escura. Se moças, elas portavam sobre os cabelos trançados em guirlanda um pequeno chapéu de tricô marrom. Se casadas, envolviam a cabeça com um lenço colorido arrematado com um adorno de tela branca. Quando voltei à casa do Sr. Fridriksson, depois de uma longa caminhada, meu tio já estava lá na companhia de seu anfitrião. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!